Girls, hoje a gente vai falar sobre metas realistas. À medida que as meninas forem entrando, que eu tô recebendo umas notificações aqui, eu vou aceitando. Mas esse tema é um tema muito interessante porque a gente já vive uma rotina corrida, né, gente? Não tem como dizer assim, para além do trabalho, para além do inglês, a gente tem a nossa vida. A gente sabe que nós mulheres a gente tem que se desdobrar em 25 para dar conta de tudo, né? Ou mais. Então, hoje, esse assunto é um assunto muito legal pra gente, porque realmente as metas realistas que vão fazer a gente ter uma sensação de que a gente está aprendendo cada vez mais, que a gente está evoluindo cada vez mais. E assim, para começar mesmo, assim, de primeiro momento, eu queria que vocês me contassem um pouquinho como tá a rotina de vocês atualmente. Aqui eu trouxe três aspectos. Mas me contem aí se tem outro aspecto também. Podem usar o chat, não precisa falar no microfone, não, pode usar o chat. Como tá o seu tempo? Você tem tido muito tempo para qualquer coisa? Como tá o seu cansaço? Você tem ficado cansada mais vezes ultimamente? E por fim, como tá a sua motivação? Como tem sido acordar todo dia? Tem sido, ai, já vou ter que trabalhar de novo? Ou, ai, que ótimo, mais um dia, mais uma oportunidade. Como que tem sido aí a sua rotina? Me contem aqui no chat. Eu vou dividir um pouquinho da minha aqui com vocês. O tempo. Eu tenho tido bastante tempo. E não tempo porque eu gostaria, gente. Tempo porque eu tô tendo que ficar em casa o tempo inteiro. Vocês sabem, né? Eu me mudei recentemente e ainda tem pessoas montando móveis aqui em casa. Então eu tô tendo que ficar 24 horas dentro da minha casa. Eu consigo um tempinho assim mínimo pra ir na academia, vou correndo, volto naquela naquela rapidez, sabe? E consequentemente, o cansaço bate. Eu não sei se é o que vocês sentem também, mas parece que quanto mais a gente ou fica sem fazer nada, ou a gente fica fora da nossa rotina, ou a gente faz coisa demais, enfim, quanto mais a gente se desprende da nossa rotina, mais o cansaço vem. Acontece o mesmo aí com vocês? Podem me contando aqui através do chat. Se quiser ligar o microfone também pode falar. Preciso conseguir um tempo para atividade física. Olha, eu confesso que esse para mim tem sido mais fácil, porque é o momento que eu tenho para sair da minha casa, sabe? Então eu tô tão dentro de casa que a hora que fala assim, ai, academia, eu, ai, vamos, finalmente. Porque senão não tem jeito, gente. Nossa, tá uma loucura. E, consequentemente, a motivação. Porque, sim, a maioria de nós não tem tempo, ou o tempo tá daquele jeito descontrolado, o que acaba atrapalhando a rotina e a gente acaba ficando mais cansada, e isso tudo acaba influenciando a nossa motivação. A gente até já fez, né, uma mentoria aqui falando sobre motivação e a gente já entendeu que não dá para depender dela, né? Que ela é muito temporária, do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora, então a gente tem que se amparar em outros detalhes, mas eu sinto que para a gente alcançar objetivos, a gente precisa ter um pouco de motivação também. Porque vamos pensar assim num sonho. Vamos supor que a gente tem um sonho de viajar para um lugar que é assim dos, sei lá, dos deuses, algo que a gente sempre realmente quis fazer. Se a gente não tem isso como motivação, a gente não consegue pensar em trabalhar. Porque a gente não trabalha porque, ai, a gente ama o trabalho, né, gente? A gente trabalha porque a gente precisa realizar nossos objetivos, porque a gente tem os nossos sonhos e a gente quer executar, porque a gente precisa colocar a comida em casa, vamos supor. Então, tudo isso ajuda a gente a conseguir seguir na nossa rotina, né? A desprender o nosso tempo, enfim. E assim por diante. Deixa eu continuar. Se vendesse tempo, eu comprava. Amei esse comentário. Realmente, se vendesse tempo, eu acho que a pessoa ia estar assim, trilionária. É verdade. E realmente o tempo acaba passando, e a gente nem vê, né? Esses dias eu me assustei que já estamos em março. Passou muito rápido. Eu não vi o tempo passar. Eu não sei onde eu estava em 3 meses do ano, porque já passou. Mas tudo bem. Sobre cansaço, tirei férias em fevereiro, tô me sentindo melhor, tô respeitando os meus limites e tenho motivação de conhecer Roma, Paris e Londres. Ai, melhor, né? Melhor motivação que tem é a viagem. E eu fiz essa pergunta para você sobre a rotina,
porque o segredo é a rotina. Aqui na EB a gente tem os três pilares, a gente fala muito sobre comunicação em inglês. Todas as aulas vocês veem aí que a gente convida vocês a se comunicarem. A gente também fala sobre o autoconhecimento, mas o nosso terceiro pilar é a rotina. E essa rotina, ela não pode ser deixada de lado, porque a gente é engolida por ela. Assim, se fosse um caminhão, tinha atropelado a gente todos os dias. Tem dias que é uma loucura. Tem dias que a gente chega em casa e a gente fala assim. Não fiz nada hoje, apesar de estar morta de cansaço, apesar de estar vindo aí do trabalho, de uma faxina em casa ou da própria aula de inglês também. A rotina, ela é a responsável por muita parte, muitos detalhes assim de por que que a gente se sente cansada, sem tempo e sem motivação. Como eu falei, a gente é bem engolida por elas, né? E esses três pontos que eu coloquei aqui, que eu pedi vocês para me contarem, eles funcionam como barreiras assim na nossa rotina. Por quê? O nosso tempo é contado. Por esse tempo ser contado, a gente não consegue exatamente fazer atividades muito prazerosas, a gente não consegue se distrair, descansar, o que vem aí do cansaço. E aí, quando a gente já não tem o tempo, já não consegue fazer o que a gente gosta, já está morta de cansada, a nossa motivação se torna subterrânea. Ela não existe. A gente não consegue seguir, né, em frente. Mas, apesar disso, apesar desses três pontos e de vários outros que devem ter passado aí pela cabeça de vocês, como uma questão familiar, ou um problema pessoal, ou, não sei, a falta de possibilidade de sair, ou em que seja, a gente precisa seguir em frente. E eu quero ajudar vocês hoje a criar essas metas e conseguir seguir em frente, por mais que a gente tenha essas barreiras diárias. Hoje a gente vai falar focado bastante no inglês, né? Eu vou ensinar para vocês como criar essas metas de uma maneira mais efetiva, voltada para o inglês, mas eu também preparei uma surpresa para vocês no final, então aguardem. Não seria eu se não tivesse um negócio, né, gente? Vocês sabem. Agora, pensando sobre a rotina de agora, pensando sobre a vida de vocês e do inglês de agora. Qual progresso você gostaria de ver em 3 meses no seu inglês? O que que você sente aí no coração que seria o progresso que você amaria ter em 3 meses? Lembrando que a gente está em março e a gente está falando de junho, ou seja, nesse primeiro semestre. Qual progresso você gostaria de ver em 3 meses no seu inglês? Me contem aqui no chat se vocês se sentirem confortáveis, mas mesmo que você não escreva aqui no chat, mantenha isso na cabeça de vocês, mantenha isso anotado aí em algum canto por perto, tá? Que a gente vai usar. Deixa eu ver aqui a mensagem. Está falando muito, Rosa, maravilhosa. Você já fala bem demais. Vai falar mais. É isso. Falando muito melhor. Qual progresso você gostaria de ver em 3 meses? Pensa aí. Pode ser, talvez, conseguir participar de uma reunião no trabalho, pode ser, conseguir viajar e se comunicar de maneira mais autêntica, pode ser conseguir assistir uma série sem legenda, independente. Independente do que você sentir aí no coração, que é um progresso que você gostaria de ter. Pense nele. Perder o medo de errar, começar a falar mesmo não sabendo tanto as pronúncias. Esse aí é um progresso muito interessante, justamente porque a gente se perde nesse medo. Eu estou até lendo um livro muito legal que talvez eu até traga aqui para vocês em alguma das mentorias, que fala bastante sobre a ansiedade e a diferença dela para o medo, né? Porque o medo, ele ativa emoções físicas no nosso corpo. E se a gente não consegue driblá-las, a gente trava, a gente não fala mesmo, a gente se impede de falar. Mesma coisa que a Gisele colocou aí, ó, perder o medo de conversar com outras pessoas. Gisele, eu te recomendo participar das nossas aulas de conversação. Semana que vem tem uma, que eu acho que você vai gostar bem. O medo do desconhecido, tudo isso acaba vindo, né, enquanto reação física e impede a gente de progredir. Mas eu não vou falar muito disso aqui, não, porque eu realmente acho que é um tema interessante para a gente conversar em algumas outras mentorias. Acho que já deu um tempinho aí de vocês pensarem qual progresso, né, que vocês gostariam, pequeno, grande, enfim, o progresso que sentiu aí no coração de vocês. E agora a gente vai entrar firme nesse tema. A primeira coisa que eu tenho para falar com vocês é: vamos criar metas realistas.
Vamos aprender a criar metas que fazem sentido e que cabem dentro da rotina de vocês, dentro do tempo de vocês, da motivação e do que vocês conseguem fazer atualmente, tá? Então a gente vai falar primeiro e, né, a gente vai pautar a nossa criação de metas nesse método que está aí na tela, nessa imagem, que é o método SMART. Vocês já viram falar, gente, desse método para criação de metas? Smart em inglês, para quem não sabe, significa esperto ou esperta. Smart é uma coisa que é assim, ágil. A gente usa até um substantivo para equiparar aí, que é o clever também, que é aquela pessoa que tem um pensamento rápido, que consegue rapidinho executar, pensar, enfim, resolver. É uma pessoa smart. E hoje nós vamos aprender a criar metas smart também. Existe um método, né, que é esse método que foi desenvolvido para que a gente consiga saber como executar e criar metas que realmente vão conseguir ser cumpridas. Porque a gente tem essa moda, eu não sei vocês, mas eu tenho essa moda de tacar 1 milhão de metas. Não consigo cumprir todas. Cumpro algumas, às vezes passo aperto tentando cumprir outras, mas essa metodologia aqui é como se fosse a solução para os nossos problemas. A gente costuma ter uma dificuldade de criar metas porque a gente esquece do processo. A gente pensa no final. Então, por exemplo, o que eu perguntei para você aqui agora, qual progresso você quer ver em 3 meses? Pode ser que tenha passado aí na sua cabeça, eu quero ser fluente. Como se em 3 meses a fluência ela fosse aparecer para você. E realmente pode ser que apareça, dependendo do nível que você tá. Pode ser que você já seja fluente e ainda não conseguiu enxergar isso em você. Mas, teoricamente, a fluência é algo que demora um tempo. Mas a gente foca tanto no objetivo final que a gente esquece de pensar nas mini metas que fazem a gente alcançar aquilo lá. Aí o que acontece? Em 3 meses, se eu não tô fluente, se a minha meta era ser fluente e eu não tô fluente porque eu comecei do zero, eu paro e falo, ai, eu sou péssima. Eu só sei errar. Inglês não é pra mim. Não funciona. Só que a verdade é que não é assim. A gente precisa passar por processos e metas realistas. Vamos conversar então sobre esse método? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, podem ir colocando aqui no chat que a gente vai conversando, tá, meninas? Podem ficar à vontade. Essa mentoria aqui é para vocês, para a gente construir juntas. E como eu falei, dessa vez eu queria fazer um método de workshop mesmo. Então a gente vai ter uma atividade aí nesse meio, vai ser bem legal. Primeiro, como eu falei, as metas SMART, ela vem desse método desenvolvido aí para metas mais espertas, realistas, direto ao ponto, e que a gente vai destrinchar cada uma dessas letrinhas aí da sigla SMART para a gente conseguir entender o que elas são de verdade, tá? Então, a primeira letra que a gente tem aí é o S. S de specific. Vocês sabem o que é specific em inglês? Esse aí é um amigo. Não é um falso amigo, esse é um amigo mesmo. Specific é específica. Então, a primeira coisa, pensar em metas específicas, claras e bem definidas. Então, eu vou pegar um exemplo, tá, gente? Um exemplo fora do inglês. Eu quero viajar para a praia. Qual uma meta que seja specific? Eu quero ir para Ubatuba em outubro. Eu estou em março, eu quero ir para Ubatuba em outubro. É uma meta clara e é uma meta bem definida, porque eu sei o que eu quero fazer, eu sei quando eu quero fazer isso. Primeira coisa, são specific. Segunda letra que a gente tem aí é o M, de measurable. Measurable em inglês é mensurável, mensurável. Quando a gente está falando de alguma meta measurable, a gente está falando de que podemos mensurar o progresso. Como eu falei, a minha meta específica seria: quero ir para Ubatuba em outubro. Como que eu consigo medir se eu estou indo ou não para Ubatuba em outubro? Vocês conseguem me dizer? Aproveitar e beber uma água. Se você está juntando recursos financeiros para isso, Perfeito, perfeito. Eu sei lá, tenho uma meta aí de investimento no mês, de guardar um tanto de dinheiro no mês, ou eu tô já arrumando hotel ou não, enfim. Eu consigo mensurar se essa meta está sendo cumprida ou não. E aí eu venho com o progresso, tá bom? Depois a gente vai para a letra A,
que é achievable. Eu amo essa palavra, achieve. Achieve é alcançar, mas ela não é só alcançar, é alcançar com seu próprio esforço também. Então, metas que são achievable são metas que você vai conseguir alcançar de maneira realista com seu esforço, ou seja, tem que caber dentro da sua rotina. Se eu já tenho, pensando aí no que a Cida falou sobre o progresso medido através do recurso financeiro, se eu tenho contas que gastam exatamente o que eu recebo, talvez essa meta não seja realista na minha rotina. Mas, se eu consigo juntar R$ 200 todos os meses, talvez ela seja realista. Talvez eu não vou ficar no hotel mais chique do mundo, talvez eu não vá conseguir ir de avião, vou precisar ir de ônibus, mas ainda assim ela é realista dentro da minha realidade, dentro da minha rotina. Então, primeiro, a meta é específica, ela precisa ser clara, bem definida, bem específica mesmo, por mais que seja mais do que duas linhas. Tem que ser específica. Ela tem que ser measurable, ou seja, posso medi-la. Ela tem que ser achievable, posso alcançá-la dentro da minha rotina. E ela também tem que ser essa belezinha aqui, relevant. E como que eu penso assim algo relevant? Pensando aqui nessa meta que eu falei aí de Ubatuba. Eu quero algo relevant. Ai, e na praia, será que é relevante? É relevante se eu gosto de viajar todo ano. É relevante se eu estou precisando descansar. Ela é relevante se o meu objetivo maior é conhecer todos os estados do Brasil. Porque também pode ser, não precisa ser voltado para o trabalho, nada do tipo, né? Metas são metas, pessoais, enfim, que seja. Se ela é relevante dentro do seu objetivo maior, ela é uma meta smart. Ela é uma meta esperta, ela faz sentido. E por fim, eu acho que talvez o mais importante, como eu comentei aqui sobre a fluência, né? Time bound, ou seja, o prazo definido faz sentido? Porque às vezes a gente cria metas que o prazo não funciona. Eu poderia trocar, por exemplo, quero ir para o Japão em outubro. Para mim, isso não funciona. Eu preciso me organizar por mais tempo. Eu preciso de ter mais tempo para isso. Então, a minha meta, ela não seria smart porque ela não caberia no time bound. Gente, não existe um certo e errado, tá? Como eu falei, Japão, outubro. Para mim pode ser que não seja uma meta smart, mas para você pode ser que funcione. Pode ser que dê certo, pode ser que você tenha férias em outubro e consiga ir. Eu não tenho. Então, para mim não funciona. Então, relembrando aqui, primeiro, tem que ser specific, ou seja, clara e bem definida. Tem que ser measurable, medível, tá? Você tem que conseguir medir, mensurar o progresso que você está tendo ali dentro. Achievable, dentro da sua rotina, ela tem que ser realista. E relevant, ela também tem que fazer sentido em um objetivo maior. Além de time bound, um prazo definido para atingi-la que faz sentido também, tá? Esse aqui é o conceito de metas SMART. Agora, eu convido vocês para trazer esse sentido aqui, esse sentimento, para dentro da nossa realidade, tá? Eu trouxe aqui uma pessoa hipotética, a Rita. Ela é engenheira e ela tem 30 anos. Supondo que ela. Opa, peraí, que saiu do lugar. Deixa eu voltar aqui. Não sei o que aconteceu. Ah, sei sim. Gente, na última mentoria eu coloquei um vídeo e eu não consegui tirar ele daqui, vocês acreditam? Tá aqui até hoje. Eu clico, aparece o vídeo. Ai, deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Supondo que a Rita, que tem 30 anos, ela é engenheira e ela trabalha o dia todo, tem filhos, tem a família, enfim, ela quer colocar essa meta aqui. Quero melhorar a fluência. Me contem aqui no chat como que essa meta pode ser mais específica. No caso da Rita, como que vocês especificariam essa meta? Me contem aqui. Podem digitar, podem abrir o microfone, o que for melhor para vocês. Como vocês acham que ela pode ser mais específica? Tem alguma forma? Tô acompanhando aqui o chat, gente. Às vezes eu tô olhando para outro lado, mas é isso.
O prazo seria legal a gente colocar, mas talvez a gente pode deixar na parte do tempo, por enquanto. Definindo o método ou metodologia que ela vai melhorar. Pode ser, pode ser. Ela pode ser mais específica pensando, quero melhorar a minha fluência com a fala, talvez. Quero melhorar a minha fluência de tal forma. Pode ser, pode ser. Mais alguma ideia que vocês têm? Vou dar aqui para vocês o que que eu coloquei aqui, como que a gente pode deixar mais específico. Vai muito de encontro com o que Isaela colocou. Apresentar uma reunião no trabalho. Eu quero melhorar a minha fluência, então a minha meta específica dentro da fluência é apresentar uma reunião no trabalho. E ai, cansei, não quero mais passar vergonha, não quero mais ficar calada na reunião, quero poder dar a minha opinião, quero falar o que eu acho, quero estar ali segura. Então, eu vou colocar aqui como meta realista e smart e específica que eu quero apresentar uma reunião no trabalho. Ainda não falei do tempo, tá? Mas eu quero apresentar uma reunião no trabalho. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma meta enorme, a Rita tinha uma meta enorme, eu fiz assim com ela, afinei. E a gente vai afinar um pouco mais, a gente vai afunilar um pouco mais. Como que eu posso medir essa meta aí? Apresentar uma reunião no trabalho. Eu consigo medir de certa forma? Com o exemplo de Ubatuba, a gente falou sobre a questão financeira. Eu tenho, preciso de dinheiro para ir, então eu posso medir talvez com a quantidade de dinheiro que eu estou juntando. No caso dela que quer apresentar uma reunião no trabalho, como que eu consigo medir? Vocês conseguem me dizer aqui no chat? Pensem aí comigo. Vejam se vocês conseguem medir de outra forma aqui. Aqui eu coloquei para que a gente possa medir através de, sei lá, suposições. Gravar uma apresentação por semana. Se o objetivo dela é chegar em tal momento apresentando uma reunião no trabalho, ela tem que treinar essa apresentação. E ela pode gravar uma apresentação por semana sozinha. Ela não precisa gravar e apresentar para as pessoas. Ela não precisa praticar na reunião do trabalho, já que é uma situação que para ela é o objetivo, né, mais específico e talvez seja bem mais desafiador. Grava uma apresentação por semana. Então, o objetivo dela é apresentar uma reunião. Para a gente conseguir mensurar esse progresso, ela vai gravar uma apresentação por semana e vai comparar. Poxa, eu consigo, em 10 minutinhos aqui, fazer essa apresentação. Tô gostando da minha pronúncia, tô gostando do jeito que eu tô falando. Então, semana que vem, meu progresso vai ser melhor. E assim por diante. E aí, a gente tem o Achievable. Como que eu vou saber se essa meta está sendo atingível ou não? Ela é atingível? É possível eu gravar uma apresentação por semana para que no final eu apresente uma reunião no trabalho? Acho que uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, né? Por mais que seja pouco tempo. É possível, vocês concordam? Acho que é mais tranquilo, né? Tem pessoas que conseguem por mais tempo, tem pessoas que conseguem por menos tempo. Então, aqui, ó, 10 minutos de treino por dia. Se eu tenho um objetivo de apresentar uma reunião no trabalho e eu decidi que para eu medir minha evolução, eu vou gravar uma apresentação por semana, se eu gravar a apresentação na sexta, eu não vou ficar uma semana inteira sem treinar. Eu posso treinar 10 minutos por dia na frente do espelho. Eu sempre dou a dica aqui pra vocês de falar debaixo do chuveiro, porque o chuveiro é o momento que a gente tá sozinha, né? E a gente falando inglês sozinha, a gente perde um pouco da vergonha. A gente normaliza mais falar inglês. Mesmo que você esteja começando ainda, esteja no nível mais simples, não consiga elaborar frases grandes, o que você pode fazer é treinar sua pronúncia ali debaixo do chuveiro. O TH, né? Que é algo que desafia a gente fica com vergonha mesmo. Então, o máximo que você puder treinar, debaixo do chuveiro é uma boa, sozinho em casa, se olhando no espelho também é uma ótima. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo assim, cada vez mais? Quero melhorar minha fluência, apresentar uma reunião no trabalho. Ah, eu gravo uma por semana. Ah, mas eu consigo treinar 10 minutos por dia. E assim por diante. Aí, por fim, é relevante? Será que é relevante? Qual que é o meu objetivo maior?
Dentro desse objetivo maior, a minha meta específica cabe ou não cabe? Se a Rita dissesse pra gente que o objetivo dela é escrever, terminar o ano ou viver o ano escrevendo e-mails, vocês acham que essa meta aqui seria relevante? Não, porque ela quer praticar escrita. O objetivo final dela é ser boa na escrita. Para que que ela quer apresentar a reunião, gravar a fala dela, treinar a fala dela? É legal, faz bem, realmente vai ajudar na evolução do inglês dela, mas não vai ajudar ela a atingir a meta maior, que é escrever um bom e-mail. Conseguem perceber? Mas, para o exemplo aqui funcionar bem, eu coloquei a meta dela como conseguir uma vaga no exterior. Se o objetivo grande dela é conseguir uma vaga no exterior, ela realmente precisa melhorar a fluência, ela realmente precisa apresentar reuniões no trabalho, ela realmente precisa treinar essa fala. Então, o que a gente vai fazendo vai ser fazendo cada vez mais especificidade, porque aí a gente vai conseguindo entender melhor o que cabe. E aí a gente volta lá no tempo. Qual o tempo que eu consigo melhorar minha fluência, apresentar uma reunião no trabalho? Com quanto tempo eu consigo viver essa rotina aqui? Ah, ela consegue viver por 3 meses. Então, em 3 meses, ela vai fazer 10 minutos de treino por dia, vai gravar uma apresentação por semana, para que no final ela consiga apresentar uma reunião no trabalho e isso seja relevante para o processo de vaga no exterior. Viu o que que a gente fez aqui? A gente pegou uma coisa enorme, destrinchou e depois tudo faz sentido. O problema é que muitas vezes a gente busca, fazer metas que não fazem sentido quando a gente destrincha. Por exemplo, um clássico que eu sempre coloco, eu acho que muitas de vocês também devem colocar, não sei, mas eu sempre coloco. Quero emagrecer. A meta é: quero emagrecer. Quantos quilos? Não sei. Em quanto tempo? Não pensei. De que maneira? Não cheguei nessa parte. Vou atrás de uma nutricionista? Não sei. ChatGPT. É isso que a gente faz. A gente começa, a gente tem a nossa grande meta e a gente não desenvolve até entender o que que cabe dentro da nossa rotina. Se eu tivesse colocado, por exemplo, quero ir na academia 250 vezes no ano. Isso dá 5 vezes na semana, em média 4 a 5 vezes na semana. Eu consigo? É mensurar? É achievable na minha vida? Sim, eu consigo. Não é um problema para mim. Ótimo. Como que eu vou mensurar com os 250 treinos? É measurable se eu tenho 250. Ano passado eu fiz isso, gente, e eu fui na academia quase 300 vezes. Esse ano eu já tô no 51, 2, 53 de 250. Porque eu sou ótima com esse negócio de número. Falou que é número, eu quero chegar nos 250. Então entra um pouquinho do autoconhecimento, mas assim, quando você tem uma meta e você destrincha essa meta, você consegue fazer com que ela seja executada e você consegue ter a consciência se aquela meta é importante para você. Vou pegar um outro exemplo. Vamos supor que a fulana tem o sonho de atingir um cargo de liderança, ela quer ser gerente. Ela quer ser gerente, ela quer ser gerente, ela quer ser gerente. Mas ela sabe que para ela ser gerente, ela precisa estudar sobre a logística daquele lugar. Se ela é uma estagiária que nunca estudar sobre a logística daquele lugar, pode ser que ela nem vai ser notada ali naquela indústria. Pode ser que ela não vai ser nem percebida ali. Porque tem tanta gente, e deve ter um Zezinho, uma Zezinha ali que estudou a logística e ela não. E ela vai deixar na vida, tipo assim, eu quero ser gerente. Mas ela não faz o que ela precisa fazer para chegar à gerência, que é uma meta, como eu falei, a fluência, ó, sem um time bound que a gente consiga calcular. Então, o que a gente precisa é pensar no grande do que a gente quer e destrinchar. E é isso que a gente vai fazer juntas aqui, tá? Eu volto a falar com vocês sobre como vocês querem que o inglês esteja na vida de vocês daqui a 3 meses, tá? Mas antes disso, antes da gente voltar nesse Smart aqui que a gente comentou, deixa eu voltar aqui nas mensagens de vocês. Metas inalcançáveis, exatamente, Milena.
Quem nunca, né, tá com uma meta inalcançável? Gente, eu sou mestre nisso, porque pra mim não tem limite. Aí eu penso, 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 penso. Mas eu vou dividir aqui com vocês uma coisa, assim, até mais pessoal. Não fiz o método SMART, tá? Eu conheci esse método recentemente, quando eu fui lá pra São Paulo fazer um curso na Disney, da Disney, né? Que inclusive trouxe várias ideias legais aí pra vocês nos próximos meses, vocês vão ficar sabendo. E a gente falou sobre isso. Mas no ano passado, eu queria muito me mudar. Quem era minha aluna aqui, sabe que eu falava o tempo inteiro, ai, meus vizinhos estão falando demais aqui, eu tô verde porque a luz da janela era verde. Ai, um grande caos. Eu queria muito me mudar, muito, muito, muito me mudar. E esses dias eu tenho um diário que é uma pergunta por dia. E é um diário de 5 anos. Então tinha uma pergunta lá: o que que você chama de lar? E eu coloquei assim, o lar é o meu apartamento dos sonhos com o meu marido e a minha cachorrinha, meu apartamento dos sonhos de 2 andares. E eu coloquei isso despretensiosamente, gente. E assim, o tempo foi passando e a vida foi levando, e com essa junção assim de metas, a gente acaba nem vendo, né, o que a gente tem alcançado. E aí esse ano, quando eu fui preencher de novo, eu falei assim, eu tô no meu lar dos sonhos. Esse é o meu lar dos sonhos. Então é muito gostoso você atingir a meta, né? Mesmo que ela seja assim inalcançável, que você acha que você esteja louca, faça essa meta, cria essa meta. O céu é o limite, sabe? A gente tá falando aqui sobre conseguir mensurar dentro de um objetivo maior, mas quem sabe qual é o seu objetivo maior, sabe? Às vezes seu objetivo maior é conhecer o mundo. Às vezes seu objetivo maior é ter um lar de 2 andares, como eu queria ano passado, para eu poder trabalhar no sol, porque eu não conseguia pegar sol, era horrível. Essas coisas. Então, assim, o céu é ilimitado para você. Qualquer meta que você colocar, você consegue alcançar se você trazer ela para essa destrinchada e ela fizer sentido para você. Então, pensando até nisso, se faz sentido ou não. Pense nos micro-hábitos. A gente falou sobre a rotina, né? A gente tá muito cansada, às vezes a gente tá com, ai, não sei, cabeça ruim, não tem tempo. A gente fala que não tem tempo, mas talvez a gente pode pensar em micro-hábitos. Flashcards. Esse é um micro-hábito que eu gosto muito, mas ele não funciona para todo mundo. Eu coloquei ele aqui porque é interessante. Às vezes funciona para você, que é associar cartões na sua rotina. Então, colocar um post-it no seu computador, por exemplo, com uma frase em inglês ou um tempo verbal que você não está memorizando, uma boa. Ou colocar um post-it no seu espelho com o nome de todos os produtos que você usa de manhã em inglês, porque você está querendo ganhar vocabulário. Pode ser uma boa. Eu tive uma aluna que ela já colocou post-it na casa inteira porque ela não conseguia diferenciar bathroom, de banheiro, de bedroom, quarto. Então ela colocou, em todos os banheiros ela colocou bathroom, bathroom, até que ela memorizou. Funcionou pra ela. Então se funcionar pra você, é uma boa, porque a gente é muito atraída pelo visual. Então pode ser que no seu dia a dia você é atraída por eles, tá? Uma outra forma de pensar nessa meta, associando a um hábito já existente. Então, às vezes você pensa, tipo, ai, como é que eu vou mensurar essa meta? Será que ela é alcançável? Será que ela não é alcançável? Tenta associar um hábito já existente. Como eu falei, tomando banho, fala. Acabou. Você já vai ter que tomar banho de todo jeito. Se você associar que toda vez que você for tomar banho à noite, você precisa falar inglês, falar do seu dia em inglês, associou, acabou. É uma ótima ideia também. Outra coisa, pouco tempo, muito resultado. Às vezes você tem pouquíssimo tempo, mas você precisa do resultado. Então vamos focar em usar o tempo que você tem. E eu não estou falando aqui de tempo livre. Saibam que em momento nenhum aqui eu quero que vocês pensem no tempo livre de vocês, porque o descanso é extremamente relevante quando você quer atingir algum objetivo, quer aprender uma segunda língua. Com uma cabeça cansada, não dá. Vocês já devem ter reparado isso. O dia que vocês vão para a aula com cansaço, vocês olham e falam assim: ah, meu Deus, eu não tô rendendo. Essa aula eu vou ter que fazer ela de novo. Eu não tô rendendo, não tô entendendo nada, Ai, vocês mesmas falam isso pra gente, tanto pra mim, pra Lu, pra Jaque. Vocês sempre falam isso, que, ai, teacher, hoje você me desculpa que hoje eu tô cansada. Hoje eu não rendi. E é justamente por isso, porque o descanso também é importante. O sono é essencial para você aprender uma segunda língua. Então, aqui a gente está falando do tempo que você tem para associar a um hábito já existente. Falei hoje no Instagram da EB sobre academia. Eu gosto de fazer meu exercício físico. Eu vou fazer meu exercício físico porque eu gosto. Mas eu não treino tanto inglês.
Eu já sou uma pessoa fluente, já estudei inglês por anos, eu estudo inglês, estudo a gramática, mas a fala, sabe? Eu não trabalho sempre, eu trabalho muito aqui nas nossas aulas de conversação, às vezes eu participo de conversação com outras pessoas também, com os meus amigos que são de fora, mas eu preciso da minha prática diária. Eu sei que dá necessidade dessa prática diária. Então, o que que eu faço? No momento da academia, na hora de fazer o cardio, que eu quero ir embora, o que que eu faço? Canto. Ah, em silêncio, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não canto alto, não, porque também sou professora, como cantora, eu sou ótima teacher. Mas eu coloco ali a letra. Vou acompanhando a letra ali no meu telefone e vou mexendo os meus lábios, trabalhando a pronúncia, a mecânica da fala. São 20 minutos no dia, mas são 20 minutos que eu associei com algo que eu já faço, já sei que eu tenho que fazer e que eu não sacrifiquei o meu tempo livre. Teacher, eu não faço academia. Existe algum outro momento que eu possa fazer isso? Trânsito. Pensa no tempo que você fica no trânsito. Às vezes você tá no Uber, ou às vezes você vai dirigindo para o trabalho. Enfim, tá na rua, tá pegando Uber, tá indo a pé. Fone de ouvido. Se você não tá dirigindo, cante, faça a mesma coisa que eu. Agora, se você tá dirigindo, eu sugiro que você coloque um podcast e não uma música para acompanhar a letra. Caso você queira a música, por favor, só dirija, não leia ao mesmo tempo. E por fim, busque algo que seja divertido. Pensem nas metas de vocês, no que vocês querem alcançar em 3 meses, mas na hora de montar ali o método SMART de vocês, busquem algo que seja divertido. Como eu falei, eu adoro ir para academia. Não gosto tanto do cardio, mas amo ouvir música. Por isso que eu coloquei a música como meu treino de fala diário, porque eu estou falando, que eu estou verbalizando e eu estou me divertindo. Um outro hábito que eu gosto muito também é de buscar o inglês em todos os lugares. Então é algo para mim que é divertido. Eu vejo uma coisa em inglês e eu falo assim: "Ah, isso significa isso". É interessante, é legal. Eu comprei, essa semana, eu ganhei de Dia da Mulher um batom, gente. Esse batom Sherma aqui que eu tô apaixonada, mas eu fui usar antes da aula, tá tão calor que eu amassei ele. O Lucas, meu marido, nem chegou aqui ainda, coitado, me deu e eu já amassei. Não contem pra ele, por favor. Mas aqui embaixo tá falando sobre as características do produto, enfim, sei que lá. E aí, tá falando aqui, o nome dele, a cor que eu escolhi é Fussy. Fussy. E Fussy significa agitada, sabe? Aquela coisinha tipo, plumas. Eu amei, eu não sabia. Eu já tinha visto, né, essa palavra, inclusive ela faz parte de um idioma muito legal que é fuss, que é bagunça, é excesso de coisa, e eu não sabia que fuss era isso. Então eu olhei aqui li e falei, nossa, que legal, já é uma palavra para o meu vocabulário. Pode ser que eu use ela uma vez na minha vida ou nunca na minha vida, mas toda vez que eu olhar para ela, eu vou associar o batom que eu ganhei no Dia da Mulher, que eu olhei aqui fuss, pesquisei ali no Google ativamente e vi que era, sabe? Assim. Então, busque algo que seja divertido para vocês. Agora, vamos colocar a mão na massa? Vamos conversar sobre as metas de vocês? Vamos falar mais sobre os sonhos de vocês daqui a 3 meses e tudo mais? O que que eu vou sugerir para vocês? Deixa eu só passar aqui, ver se é isso mesmo. Vamos voltar naquela pergunta. Qual progresso você gostaria de ver em 3 meses no seu inglês? Pense primeiro na sua grande meta. A sua maior meta é ser fluente, ou a sua maior meta é participar de uma reunião no trabalho. A sua maior meta é, que você está usando o inglês, é claro. Quero conquistar um cargo alto ou quero fazer um intercâmbio, ou enfim, pense na sua grande meta, no seu objetivo maior, e aí você vai pensar em uma meta específica, lembrando que o nosso time bound aqui, a nossa letra T de Smart, já vão ser 3 meses, tá? Eu vou voltar aqui para facilitar para vocês. Aí, de novo, olha só, gente do céu. Tem que tirar essa página aqui da apresentação, senão eu vou ficar doida. Mas vou colocar aqui de volta na página das metas Smart, que aí vocês vão conseguir visualizar também. E por mais que você olhe e fale assim, ai, sabe, 8 horas, 15 para as 8 aqui de uma quinta-feira, tô cansada, eu não quero fazer.
Ai, deixa a Virgínia passar aí os 15 minutinhos dela, depois eu faço. Já aprendi que é meta smart aqui, não vou fazer, não. E eu tenho uma coisa pra te dizer. Isso aí é seu sabotador. Toda vez que a gente está prestes a dar um passo em direção a algo que a gente sonha muito, mas que às vezes a gente sabe que vai demandar um pouco de esforço e que vai demandar um pouco ou muito de desconforto, a gente tende a falar assim, ah, depois eu faço. Ai, agora eu não vou fazer, não. Sabe a faxina de sábado? Que às vezes você tem ajuda em casa, enfim, a pessoa já fez a faxina ali na semana, mas sábado você tem que dar uma organizada. Aí você acorda de manhã e fala assim: nossa, eu vou ter que ligar aquele robô aspirador e eu vou ter que dar uma geral nas coisas que tá bagunçada aqui da minha casa. Vou ter que lavar a louça, tem que fazer almoço. E aí, esse momento que você fala assim: ai, quero dormir só mais um pouquinho. Aí seu cérebro fala com você: ai, você merece, mais 5 minutinhos. E aí você chega no final da tarde, você olha e fala assim: meu Deus, por que que eu não fiz antes? É isso que o nosso cérebro faz. Quanto mais a gente fica na nossa zona de conforto, mais feliz o nosso cérebro está. Então, vamos tentar se esforçar para realmente colocar isso em prática. E em 5 minutinhos vocês vão conseguir fazer. Eu vou deixar aqui o meu microfone no mudo. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre isso. Vou até colocar uma musiquinha de fundo, que eu acho que pode ser bem legal. E aí vocês fiquem à vontade para escrever as metas de vocês aí no caderno de vocês. Quem se sentir confortável, daqui a pouco eu pergunto se vocês fizeram e tudo, e se vocês se sentirem confortável, vocês podem ficar à vontade para expor aqui e conversar com a gente, tá? Lembrando que a gente está em um ambiente seguro, que todas nós aqui temos o mesmo objetivo, que é trabalhar a fluência. Então, no final, estamos todas no mesmo barco, tá? Vou ficar quietinha e vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês.
Let's come back. Vamos falar um pouquinho sobre essas metas. Deixa eu parar a música aqui. Tão relaxante essa música, né, gente? Não sei se vocês gostam, mas ondas bineurais, né? Bineurais, na verdade, como essa aqui, ajuda muito a gente no foco. Então, se algum dia, em algum momento, vocês não estiverem focadas, não estão conseguindo, coloca aí, vocês vão ver como que é bom pra gente. Eu vi que a Cida colocou aqui no chat. Se alguém mais se sentir confortável, por favor, coloque aqui pra gente conversar sobre elas, sobre as metas, né, de vocês. Deixa eu ver aqui como que a Cida organizou a meta dela. Metão, ser fluente. Específica, poder viajar sozinha para países com o idioma inglês. Legal. Measurable, perceber o desenvolvimento a cada semana. Vamos pensar em como que você consegue perceber esse desenvolvimento, tá? Talvez através de um áudio que você vai gravar, ou através da sua confiança. Depende, pensa aí. Praticar 3 horas por semana em aulas e durante as outras atividades. Legal. Isso aqui é bem ativable. Se cabe na sua rotina, é perfeito. Relevant, ter uma velhice ativa. Isso é legal, porque esse é um aspecto do inglês que a gente não fala muito, né, gente? A gente foca tanto na nossa nossa meta grande, que a gente esquece isso. Não sei se vocês sabiam, mas quando você aprende uma segunda língua, principalmente quando ela tem uma raiz diferente da sua, como é o caso aqui do inglês e o português, que são bem diferentes, você ativa áreas do cérebro que você não ativaria se você fosse levar a sua vida sem o inglês. Então, ele acaba auxiliando em doenças como Parkinson, Alzheimer, demência e todas essas aí que trabalham a degeneração neural. É muito interessante, né? Muito legal. Adorei as. Ih, acho que cortou aqui, Rosa. Adorei as. Alguma coisa. Concordo com tudo que a Cida falou. Interessante. Muito interessante, Rosa. Essas metas, Cida, que você disse, são metas SMART. Você conseguiu ver se elas são mensuráveis, se elas são relevantes, você teve um prazo definido, você conseguiu ver se elas são mensuráveis e você transformou uma grande meta em algo específico. Pode ser que daqui a, não sei, um ano. Que você tenha colocado aí, enfim, tanto que seja o tempo para você atingi-las, você olha e fala, poxa, eu ainda tenho algo a conquistar nessa grande meta? Minha meta é ser fluente. Eu consegui ser fluente? Se por acaso a resposta for não sinto que eu estou fluente o suficiente, tá tudo bem. Você volta aqui no método SMART e refaz. Tem alguma outra pessoa que gostaria de compartilhar a meta que colocou aí para a gente conversar sobre? Alguma outra girl aí maravilhosa que queira falar um pouquinho sobre a sua própria meta? Júlia, Milena, Zé, Isaela, fiquem à vontade, tá? Milena, eu que agradeço, tá? Ficando salva essa mentoria, então depois você termina para você assistir, tá? Se vocês se sentirem confortáveis, podem ficar à vontade para falar, tá? Pensando no fato de que, né, eh, as metas SMART podem demandar um pouquinho de tempo para que a gente consiga refiná-las, né? Que a gente tenha que estar 1 hora que a gente está falando aqui, né? E a gente ainda está refinando. Eu criei para vocês um template exclusivo para vocês, alunas. Eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo, na nossa comunidade, para que vocês consigam criar as próprias metas, não apenas em relação ao inglês. É claro que o inglês está lá dentro, né? Porque é óbvio que a gente vai puxar a sardinha para ele. Mas vocês vão poder ficar à vontade para ter esse template, imprimir ou copiar para qualquer meta que vocês tiverem. Às vezes, ai, quero viajar para Roma. Como que eu consigo criar uma meta que faz sentido ali viajar para Roma? Pode destrinchar ali nas metas Smart, tá? Eu coloquei aqui um outro último recado aqui que eu tenho para vocês, que é: consistência é mais valiosa que a intensidade. Consistency is more valuable than intensity. Repete isso comigo. Consistency is more valuable than intensity. Tem dias que a gente consegue entregar 1000%, que a gente sobe e a gente está lá intensa, fazendo o nosso trabalho, estudando inglês, fazendo o nosso Duolingo, o nosso para casa que a Titi recomendou, tô assistindo minha série, tô na academia ouvindo minha música, cantando, falando debaixo do chuveiro, mas amanhã eu não faço nada. Aí na próximo dia,
Ai, também não tive tempo. Aí depois, ai, hoje eu consegui fazer um Duolingo. Ai, mas amanhã também não faço nada. Aí eu viro a semana e só vou falar inglês de novo quando a minha teacher aparece. Isso é intensidade. Isso é você colocando muita energia em um só dia. Tente trocar essa quantidade de energia em um só dia para vários dias da semana. Tente conectar hábitos para que você tenha consistência. O Duolingo é um hábito excelente. Se você ainda não usa o Duolingo, use para além da sala de aula, né? Que a gente tem o nosso trabalho aqui, tem o homework aqui que vocês recebem. Mas o Duolingo é um jogo incrível, que ele pode ser super adaptado na sua rotina. Tá na fila do banco? Ninguém vai no banco, né, hoje em dia, mas assim, Duolingo. Tá esperando o médico? Duolingo. Tá na academia? Duolingo. Deu a hora do personal, ele ainda não chegou? Duolingo. E assim a gente vai criando a consistência, tá? Não apenas, né, dei o exemplo do Duolingo, mas com o que fizer sentido para vocês. Inglês é livre, inglês é liberdade, inglês é uma ferramenta que transforma a nossa vida, é chave de transformação e você é livre para escolher aquilo que funciona melhor para você. Sabendo que nós aqui da EB, nós estamos aqui para te dar um apoio. Então, se você fez essa meta, quer trazer para sua teacher, conversar com ela, falar, olha, teacher, você acha que eu alcanço? Que é possível para mim alcançar essa meta que eu coloquei aqui? Ela vai olhar e vai conversar com você sobre ela. Ou então você pode virar e falar assim, teacher Jaque, teacher Luísa, eu escolhi essa meta aqui, mas eu tô meio perdida. Por onde eu começo? Se eu quero escrever um e-mail melhor, por onde eu começo? Provavelmente ela vai recomendar para você o nosso e-book, puxando a sardinha. Mas assim, a gente está preparada para te dar esse apoio também para além da sala de aula. Vocês sabem disso. Eu vou mostrar aqui para vocês o template, porque já deu o nosso horário, né? Eu sei que vocês têm outras coisas aí, mas eu vou mostrar e vou explicar rapidinho como que ele funciona, para que vocês consigam usá-lo aí no dia a dia de vocês, tá? Coloquei aqui o que que é as metas SMART, igual a gente viu ali na apresentação, tá? Então, você já tem aqui escrito. Podem ficar tranquilas com relação a isso. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho. E olha só, aqui você tem o seu goal, ou seja, o seu objetivo maior que você vai escrever aqui. Falar inglês, ir para Roma, emagrecer, que seja, o seu objetivo maior aqui. E aqui você tem as metas SMART. Aqui tem específico, measurable, achievable, realistic, time bound. E aqui eu coloquei algumas perguntas para guiar vocês caso vocês não consigam sozinhas. Então aqui, what do you want to achieve? Why is the goal important? Who is involved? O que que você quer alcançar? Por que é importante? Quem está envolvido nessa meta, né? Measurable. How will you measure progress? How will you know the goal is being accomplished? Como que você vai mensurar o processo? Como que você vai saber que né, a sua meta está sendo alcançada? Eu sou péssima tradutora, tá, gente? Sou ótima teacher, mas tradução é com a teacher Jaque, não é comigo. Achievable. Quais ações, what action steps are required to achieve this goal? Quais ações para você atingir este goal? What resources are needed? O que que você precisa de recurso para atingir? Realistic. Why are you setting this goal now? Por que que você está colocando esse objetivo agora? Pense criticamente mesmo. How achieving this goal will affect you, your family, work, social life? Como que esse goal, esse objetivo vai afetar você, a sua família, a sua vida social, o seu trabalho? Qual esforço você vai ter que fazer para atingir este goal? Você está disponível e disposta a fazer esse esforço, sabe? E por fim, time bound. When does the goal have to be achieved? Quando este goal tem que ser na sua cabeça, né, atingido. Essas perguntinhas podem ajudar vocês a escrever aqui, de maneira mais específica mesmo, a meta de vocês. Lembrando que para que servem essas metas SMART? Tenho algo enorme e vou destrinchar. É assim que você define metas realistas. É assim que você define metas que fazem sentido para o seu dia a dia. É assim que você vai definir metas que vão eventualmente conseguir ser atingidas. Porque não tem como você criar metas enormes e malucas, sendo que você não vai conseguir atingir. Então, o máximo que você puder pensar em mensurar essas metas de uma maneira relevante, melhor para você, tá? Esse foi o nosso tema de hoje, a nossa mentoria boss de hoje, e eu queria saber de vocês.
que que vocês acharam? Vocês acham que essas metas são passíveis de serem inseridas aí, talvez no dia a dia de vocês? É possível destrinchar? O tema fez sentido? Me contem aqui um pouquinho, me deem o feedback de vocês. Lembrando que essas aulas são feitas para vocês, com temas que vocês escolhem, vocês votam, e que são feitas para que vocês consigam atingir o objetivo de vocês mais rapidamente. Às vezes, um detalhe deste tamanho muda o seu jogo com o inglês. Como criar uma boa meta, como perder o medo de falar com outras pessoas, como, sei lá, independente. Tudo isso é feito para que vocês consigam atingir o objetivo de vocês ainda mais rápido, tá? Este é o nosso maior objetivo aqui. Dentro das nossas metas Smart, o maior, a nossa grande meta é fazer com que vocês alcancem os resultados de vocês. Muito obrigada, Cida. Rosa também, mãos à obra, isso mesmo, hands-on, é isso que a gente quer. Exatamente isso que a gente quer. A gente quer que vocês consigam colocar aí as metas e, né, claro, a mentoria em prática. Que bom que fez sentido, Gisele. Realmente dá para conciliar o inglês com os nossos hábitos. Caso você tenha alguma dúvida de como fazer isso dentro da sua rotina, pede ajuda pra Jaque, que eu tá preparada pra te ajudar também, tá? Rosa, por nada. Que bom que você gostou. Júlia, muito obrigada. Realmente é mais fácil. Tem vezes que a gente ainda dá umas extrapoladas, uma sonhada muito louca, como eu falei aqui da casa, que eu não tinha expectativa e do nada deu tudo certo, eu consegui mudar. Mas é pra isso, né? A gente joga as coisas para o universo, pra Deus, e assim a gente vai conseguindo se trazer, né, para o nosso dia a dia. Obrigada pela presença de vocês, Isaela. Que bom que eu gostei aqui, que você falou que é uma visão da rotina diferente. E realmente, são detalhes pequenos que são aqueles que fazem com que a gente consiga mudar mesmo a nossa vivência com o inglês e o nosso jogo. Como eu falei, são detalhes, detalhes que fazem sentido, né? Fico feliz demais que vocês tenham gostado. Vou parar aqui a gravação e já vou fazer o upload. Já não, né? Tem que ser mais tarde, porque senão ele não